Boa tarde, senhoras e senhores. Com o fracasso da implementação dos ideais socialistas, surgiu o fenômeno da social-democracia, o qual pretendia tornar mais igualitário o sistema capitalista. Para atingir este pseudo-capitalismo igualitário, utilizou-se instrumentos de intervenção na economia mediante a alteração dos incentivos naturais do mercado. O novo modelo, porém, trouxe apenas distorções, pobreza e mais desigualdade. A comprovação deste posicionamento pode ser feita através do cruzamento dos dados de índice de liberdade econômica produzidos pela Heritage Foundation com os diversos outros índices que medem o desenvolvimento de uma sociedade. Resulta deste comparativo a conclusão de que os países mais livres são aqueles que possuem, por exemplo, os melhores índices de desenvolvimento humano, que incluem fatores como os níveis de educação, alfabetização e expectativa de vida. Por isso, Milton Friedman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, estava certo quando afirmou o quê? O livre mercado é o único mecanismo que já foi descoberto para o alcance da democracia participativa. É através do livre mercado que a sociedade organiza-se para conseguir as melhores saídas para os maiores problemas. Sendo assim, acho que seria muito importante enxergarmos não apenas os pseudo-benefícios destas intervenções a curto prazo, mas sim onde queremos chegar com elas. Passo, então, de pronto, a palavra para o nosso mediador, Diego Costa. Muito obrigado. Intervencionismo, o tema desse painel, não é um estado estático, mas é um processo de concentração de poder. Esse era o entendimento de Ludwig von Mises, a inspiração para o fórum deste ano. Mises entendia que, quando o governo interfere na sociedade, problemas são criados. E, para a solução desses problemas, o governo propõe mais interferência, o que cria novos problemas, e assim sucessivamente. Adam Smith já dizia que esse processo vem da interpretação de que a sociedade é como se fosse um tabuleiro de xadrez, em que o Estado pode simplesmente manipular as peças. Mas no grande tabuleiro da humanidade, dizia Smith, cada peça tem um movimento próprio, tem interesses próprios, tem autonomia. É isso que nós chamamos de liberdade. Para discutir a relação entre liberdade e intervencionismo, nossos palestrantes hoje, David Friedman, Eduardo Marti e Arthur Badin, estarão discutindo e a seguir um debate. Inicialmente, para o uso da palavra, o senhor Arthur Badin, que é o atual presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica para o mandato 2008-2020. Ex-procurador-geral do CAD nos mandatos 2006-2007 e 2008-2009, Badin foi chefe de gabinete da Secretaria de Direito Econômico de 2003-2005 e presidente do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos de 2003 a 2005. Atuou como conselheiro do Conselho Nacional de Seguros Privados nos anos 2004 e 2005 e como secretário executivo do Instituto Brasileiro de Resseguros em 2005. Foi também membro da Câmara de Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar de 2003 a 2005 e do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Com a palavra, Arthur Badin. Obrigado, Diogo. Queria agradecer aos organizadores do evento pela oportunidade do convite de estar aqui e falar para tão seleta plateia em tão importante e influente fórum. De início, eu queria fazer um comentário sobre o nome dado ao tema do painel. Intervencionismo revela um viés ou uma opção de quem nomina de ver qualquer atuação do Estado no domínio econômico como inadequada. Quem intervém atua e age na esfera de atuação de outrem. Eu preferiria dizer que nós vamos discutir nas próximas 2 horas qual deveria ser, ou qual deve ser, ou qual vem sendo o papel do Estado no e sobre o domínio econômico. Em especial, no que, por dever de ofício, o que me interessa
tratar mais detidamente, é sobre o papel da política de defesa da concorrência ou a política antitrust. Fração, que muito gentilmente me convidou para estar aqui entre vocês, ao me receber agora há pouco, me disse obrigado por aceitar o convite e parabéns pela coragem de vir enfrentar este debate. Me parece curiosa essa visão. O antitrust é uma forma de instrumentação da intervenção do Estado sobre o domínio econômico que guarda suas origens no que nós poderíamos dizer no aspecto mais essencial de uma economia de mercado. Não existem economias de mercado capitalistas, modernas e desenvolvidas, sem uma atuação e sem uma política antitrust eficiente. Parece um paradoxo, é uma intervenção do Estado que visa garantir justamente o atingimento daquelas metas, daqueles objetivos que se esperaria de uma atuação livre do mercado. Direito antitrust, ou a atuação da política antitrust e de defesa da concorrência, serve para garantir que os agentes econômicos, consumidores e fornecedores, agindo e interagindo nas suas relações de consumo e nas suas decisões livres, possam atingir os fins socialmente desejáveis e esperadas de uma alocação eficiente de recursos na economia. O âmago, o cerne da ideia de uma economia de mercado de verdade, está na livre concorrência. O presidente Henrique Meirelles, há pouco, vem e reafirma o seu compromisso com a promoção da competição no âmbito do sistema financeiro nacional. E por que isso? Porque a concorrência entre os agentes do mercado é que propiciará a redução de preços, aumento da quantidade ofertada e, mais do que isso, alocação eficiente de recursos na economia. É a concorrência que preserva os incentivos ou que cria os incentivos necessários para investimentos em inovação. É a concorrência entre os agentes econômicos que propicia produtos melhores, mais inovadores, em maior quantidade possível, ou então naquela quantidade que determinada sociedade deseja. A atuação no Brasil da política antitrust é exercida pelo CAD. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica é um tribunal administrativo de natureza judicante. Ele adjudica a Lei de Defesa da Concorrência para, de um lado, impedir preventivamente que grandes concentrações de mercado gerem ineficiências econômicas, redução da concorrência, e, de outro lado, uma atuação repressiva para impedir que agentes econômicos abusem do seu poder econômico para fraudar, limitar ou afastar a livre concorrência. Essa primeira vertente de atuação, que eu chamei de preventiva, é o que todos os senhores já devem ter pela imprensa acompanhado, é o controle de atos de concentração. Todas as fusões e aquisições envolvendo grandes empresas que tenham, segundo critérios determinados pela lei, potencial de gerar prejuízos ao mercado, devem ser submetidos à aprovação do CAD. A análise que é feita leva em consideração alguns fatores. Em primeiro lugar, se aquela operação ela de fato restringe parcela substancial do mercado. E se ela restringe parcela substancial do mercado, se a empresa gerada em decorrência da fusão ou da aquisição terá incentivos e condições de exercer o poder econômico criado. Muitas vezes o CAD já aprovou operações criando monopólios, por exemplo, sem que com isso trouxesse ou receasse qualquer prejuízo aos consumidores e aos cidadãos brasileiros. Por quê? Porque, às vezes, situações estruturais do mercado permitem que um monopolista exerça suas decisões empresariais sem necessariamente carregar aos consumidores e demais cidadãos os prejuízos decorrentes do monopólio. Por exemplo, quando as barreiras à entrada ao mercado são muito baixas ou quando as importações são fáceis e tempestivas.
Superadas essas duas hipóteses e passos de análise, ou seja, restrições de parcela substancial da concorrência, potencialidade de abuso do poder econômico, a terceira análise que o CAD faz é a ponderação entre os benefícios e os prejuízos trazidos pela fusão. Nem sempre uma fusão, ao restringir a concorrência e em decorrência gerar restrição de oferta, aumento de preços, ela deve ser bloqueada ou proibida pelo CAD, na medida em que, não raras vezes, geram ganhos de eficiência que no longo prazo beneficiam a toda a sociedade. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, muitas vezes dependem ou só se viabilizam com concentrações.